Pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais uma questãozinha do Enem, questão 97 da provinha de 2015. Vamos lá, vamos começar aqui, como sempre, pelo nosso querido enunciado. Vamos lá. A narrativa enxuta e dinâmica de Fernando Bonassi configura um painel evolutivo da história da humanidade. Nele, a projeção do olhar contemporâneo manifesta uma percepção que, vamos lá, isso daqui depois para a gente vai ser muito importante, vocês vão ver o porquê. Vamos dar uma lida antes aqui no texto, porque geralmente quando a questão assim é de funções da linguagem, ou então quando a questão ela quer saber de gêneros textuais, né? A gente dá uma olhadinha aqui no enunciado e depois nem precisa ler o texto. A gente olha mais ou menos assim o formato dele e ok. Nesse caso, como ele quer uma percepção que o texto traz, a gente tem que acabar lendo, não tem jeito. Vamos lá. Primeiro surgiu o homem nu, de cabeça baixa. Deus veio num raio. Aqui está fazendo relação, né, ao Gênesis, a uma formação, só que diferente de qualquer coisa que a gente já viu. Que aqui surge primeiro o homem e depois vem Deus num raio. Então apareceram os bichos que comiam os homens. E se fez o fogo, as especiarias, a roupa, a espada e o dever. Bem, aqui quando fala de fogo, especiarias, roupa, fazendo relação ao surgimento das civilizações, né? Aqui quando fala de espada, tá fazendo uma referência à guerra. E o dever, né, as obrigações que a gente tem, as obrigações morais no caso. Em seguida se criou a filosofia, que explicava como não fazer o que não devia ser feito. Então aqui a gente tem, né, uma certa ironia, porque você vê, primeiro é criado o dever e depois é criado a filosofia. Né? A princípio a gente vê isso de forma contrária. Primeiro surge a filosofia e a filosofia ela vai trazer ali a questão da ética, da moral, do dever, né? A filosofia que a princípio vai trazer essas ideias aí. E aqui fala do contrário, né? Primeiro surge o dever e depois surge a filosofia. Então a gente pode observar aí uma certa ironia, uma desconstrução mesmo. Então surgiram os números racionais e a história, organizando os eventos sem sentido. A fome desde sempre das coisas e das pessoas. Foram inventados o calmante e estimulante. Olha aqui uma contradição, né? Se inventa um calmante, você inventa ao mesmo tempo aí um estimulante. E alguém apagou a luz. E cada um se vira como pode, arrancando as cascas das feridas que alcança. Ok. Essa questão ela é muito fácil de você errar. Por quê? Se você não focar no enunciado e você focar no texto, tem algumas respostas aqui que elas se encaixam, né? Mas a gente tem que ter muito cuidado e observar o que o enunciado está nos pedindo. Isso não só nessa questão, mas como em todas as questões do Enem. Vamos ver o que o enunciado quer para a gente não errar, beleza? Nele, a projeção do olhar contemporâneo, deixa eu marcar aqui com a canetinha, do olhar contemporâneo, manifesta uma percepção que, de novo, nele, a projeção do olhar contemporâneo manifesta uma percepção que. Então, ele não está fazendo uma pergunta que está relacionada a esse texto inteiro aqui, não. Ele quer saber a respeito do olhar contemporâneo, da percepção que o texto tenha acerca da contemporaneidade, acerca da sociedade atual. Ele não quer saber da questão do surgimento do homem. Primeiro surgiu o homem, depois Deus veio no raio. Isso não interessa para a nossa pergunta. Isso que a gente tem que ficar de olho. Ele quer saber. O que ele quer saber? Qual a percepção
que o texto vai ter sobre a contemporaneidade. Esse é o foco da nossa questão, é isso que o enunciado quer. Contemporaneidade, qual a percepção que o texto tem a respeito da contemporaneidade. Quando a gente entende que é isso que o texto quer, que é isso que o enunciado quer, é isso que a questão quer, muda tudo. Bora lá então. A gente tem que analisar aqui no texto aonde que fala sobre contemporaneidade, beleza? A gente pode perceber que até aqui a gente está falando de passado, né? E quando chega mais ou menos aqui, tem uma relação maior com a atualidade, contemporaneidade, até mesmo por causa da conjugação dos verbos, ó. Cada um se vira agora, né? Algo mais presente, como pode, arrancando, gerúndio, né? Essa frase aqui, daqui até aqui, ela traz um aspecto contemporâneo aí, né? O resto não. Aqui fala sobre Gênesis, aí fala a criação das civilizações, aqui fala mais sobre a nossa sociedade que a gente vive agora. Então, o foco da nossa questão tem que ser isso aqui, a gente tem que olhar isso. E alguém apagou a luz, e cada um se vira como pode, arrancando as cascas das feridas que alcança. Quando a gente lê essa frase, que está muito, né, relacionado com algo contemporâneo no texto, a gente pode pensar o que nos vem à mente quando a gente lê. Nos vem talvez algo relacionado à confusão, algo relacionado até à violência, né? Arrancando as cascas das feridas que alcança, ou então algo relacionado à desordem, confusão, obscuridade mesmo, né? Alguém apagou a luz, algo obscuro, ou seja, algo ruim, né? Aqui o texto, ele claramente, na parte que fala sobre contemporaneidade, ele tem uma percepção ruim aqui, né? Isso aqui não, ó, arrancando as cascas das feridas que alcança, com certeza traz um olhar de desordem. Então vamos lá, vamos voltar aqui para a questão. Nele, a projeção do olhar contemporâneo manifesta uma percepção que recorre à tradição bíblica como fonte de inspiração. Então vamos lá, gente. Isso aqui até recorre, mas não tem a mesma percepção que a Bíblia, começa por aí. E além de não ter a mesma percepção que a Bíblia, não recorre à tradição bíblica para trazer esse olhar contemporâneo. Não está relacionado com essa frase aqui final que é tão importante para a gente. Tá? Então isso aqui não é. Desconstrói discurso da filosofia a fim de questionar o conceito de dever. Tá, até desconstrói discurso da filosofia. Essa opção, ela não tá de todo errado. Ela só não responde a nossa perguntinha aqui, ó. Nele, a projeção do olhar contemporâneo, quando fala ali da filosofia, não tá falando do olhar contemporâneo que o texto traz. E ele tá perguntando aqui qual o olhar contemporâneo que o texto traz. Qual a percepção acerca desse olhar contemporâneo? Tá? Então, desconstrói o discurso da filosofia? Desconstrói no texto, mas isso não tem relação com a nossa sociedade atual, a relação que ele quer aqui. Resgata a metodologia da história para denunciar as atitudes irracionais. Até resgata a metodologia da história, se a gente for pensar ali de uma forma cronológica, né, que a história ela vai contar ali uma certa ordem cronológica, mas também não está relacionado com o olhar contemporâneo. Transita entre o humor e a ironia, isso sim, né? A gente viu aqui que o texto, em geral, ele tem uma questão do humor para celebrar o caos da vida cotidiana. Aqui claramente, né? E alguém apagou a luz, cada um se vira como pode, arrancando as cascas e feridas que alcança. Realmente, isso aqui tem muita relação com a sociedade contemporânea, com o olhar contemporâneo que o texto tem, porque como a gente falou, aquela última frase traz um aspecto de caos mesmo, de confusão. Então, o caos da vida cotidiana tem relação com o enunciado, tem relação com o que o texto fala. Essa opção ela é muito boa. Tem que ter cuidado para não confundir com esse celebrar, que celebrar parece que é comemorar, mas ele pode ter até esse significado, mas ele também pode
ter o significado mais relacionado a constatar, declarar, anunciar, que é algo que se relaciona mais aqui com o que o texto realmente faz aí. Letra E. Satiriza a matemática e a medicina para desmistificar o saber científico. Em momento algum ele desmistifica o saber científico, né? E sem contar que ele não satiriza a medicina. Ele até cita de forma assim breve algo relacionado com a medicina, que é o calmante estimulante, mas assim, não satiriza exatamente a matemática e a medicina, muito menos assim para desmistificar o saber científico. O objetivo do texto não é esse e não traz exatamente o olhar contemporâneo que a gente está procurando aqui na questão. Então é a letra D, que é o único que traz isso aqui, ó, caos da vida cotidiana, que se relaciona com essa nossa frase aqui tão importante no finalzinho, tá? Então a gente tem que ter cuidado com o enunciado, com o que a questão quer, porque, sinceramente, se você não olhar com cuidado para o enunciado, praticamente todas as opções aí, elas podem estar assim mais ou menos corretas, tá? Então vamos ter muito cuidado com o enunciado no Enem. É isso aí, pessoal. Resolução ficou um pouquinho longa, mas eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Deixem seu like, se inscrevam aí para me incentivar nesse trabalho e continuar trazendo resoluções aí para vocês, tá? Um beijo e tchau, tchau. Até a próxima.